Boa noite, turma. Vamos falar hoje sobre. Falar sobre hoje não, vou resumir tudo visto até agora na relação de medição. Tudo que nós vimos até agora, desde distância até o tempo, são formas de medir. As nossas aulas fizeram relações entre medidas e as unidades que devem ser utilizadas. Ou seja, cada aula dessas que passamos por último, foi eu falando das medidas, dos tipos de medidas e cada caso de medida, qual símbolo usar, qual termo usar, como usar, para não usarmos errado. Por exemplo, quando falar de distância, não usar o termo que se usa em pesagem, como distância envolve o que? Metros, centímetros. Pesagem, quilogramas, gramas e etc. A tabela seguinte resume alguma dessas relações. Essa tabela tem no livro. Aí aqui tem cada relaçãozinha. De comprimento, o que nós usamos? Quilômetros, metros, centímetros, milímetros. De massa, tonelada, quilograma, grama. Capacidade, litro, mililitro. Tempo, o tempo é o maior que temos, né? Segundo, minuto, hora, dia, semana, quinzena, mês, bimestre, trimestre, semestre, ano, década e século. E ainda tem muito mais, como milênio e sucessivamente. Mas o que nós mais usamos é segundo, minuto, hora e dia. Os outros já são para outros termos. Quando falamos de contas, cálculos, sempre é segundo, minuto, hora, dia. Então, aqui do lado também temos os símbolos de cada um. Quilômetro, km, metro, m, centímetro, cm, milímetro, mm. Aí temos o valor de cada um, por exemplo, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Quando a gente está viajando, que vem uma placa, por exemplo, Campina Grande a 36 quilômetros. O que isso quer dizer? Que estamos a 36 quilômetros de Campina Grande, da próxima cidade. E quanto equivale 36 quilômetros em metros? É só a gente multiplicar o número de quilômetros por 1000. Então teremos 36 mil metros. E assim sucessivamente. Pronto. Temos a unidade de metro, centímetro, milímetro. 100 centímetros equivale a 1 metro. 1000 milímetros equivale a 1 metro também. E se eu quiser passar de, por exemplo, quantos centímetros tem 1 quilômetro? O que eu faço? Eu primeiro passo quilômetros para metro, depois de metro para centímetro. Eu sei que a cada quilômetro há 1000 metros. E em 1000 metros há quantos centímetros? É só multiplicar por 100, que é a unidade que equivale a 1 metro. Então, 1 quilômetro tem ao total de 100 mil metros. E assim, do mesmo jeito em massa. Tonelada. Uma tonelada equivale a 1000 quilos. E 1000 gramas equivale a 1 quilo. Se eu quiser saber quantas gramas tem uma tonelada, eu converto de tonelada para quilo e depois de quilo para grama. E saio multiplicando. 1T é igual a 1000 quilogramas. Depois com isso multiplico novamente por 1000 e vou encontrar a quantidade de gramas que tem uma tonelada. Uma tonelada tem 1 milhão de gramas. E assim sucessivamente. Mesmo jeito com o tempo. Segundo, minuto, hora, dia. Por exemplo, eu quero saber quantos segundos tem um dia. Primeiramente eu vejo quantas horas tem um dia. Depois quantos minutos tem uma hora. Aí depois, sabendo disso, eu multiplico a quantidade desses minutos por 24 horas. E depois eu procuro saber quantos segundos tem um minuto. E novamente multiplico pelo resultado obtido. No caso, se eu quiser saber quantos segundos tem um dia, eu ia multiplicar 24 vezes 60 vezes 60 novamente. E chegaria no valor bem alto. E agora eu não sei de cabeça. Enfim. Então o que vimos até agora foram unidades de medidas e seus respectivos símbolos. Comprimento, fala de metro, quilômetro. Massa, quilo, grama, tonelada. Capacidade, litro e mililitro. Tempo, segundo, minuto, hora, dia, excessivamente. Então, por hoje é só. Só foi uma aula para relembrar. Vou passar uma atividadezinha relacionada a tempo. Quero que vocês convertam uma quantidade de tempo para outra. E qualquer dúvida é só me perguntar. Então, pessoal, até a próxima aula, que será amanhã. Fiquem com Deus.